Olá, amigos e amigas, estamos iniciando pela TV Câmara de Pouso Alegre, canal 18.2, mais uma edição do Papo da Hora. Eu sou a professora Leila Tuf, é um prazer aqui tê-los comigo. Como vocês sabem, Papo da Hora é um programa que leva para casa de vocês temas que atravessam a nossa vida, que batem a nossa porta e que estão dentro da nossa casa e que nem sempre sabemos conversar, compreender muito bem. Hoje o nosso tema não está só dentro da nossa casa, está dentro da gente. A pergunta que eu faço para vocês é: a quantas anda o seu sorriso? Como está o seu sorriso, o seu, o do seu filho, o do seu irmão, o do seu pai, as pessoas que estão em torno de você? Hoje o nosso papo é sobre saúde bucal. E saúde bucal é sorriso, é dente, é gengiva, é tudo. E para falar sobre isso, trazemos dois amigos, dois especialistas da área. Doutora Cristiane Loureiro Matni, graduada em odontologia na Universidade Federal Fluminense e especialista em odontopediatria e em odontologia para pacientes especiais, mestra em clínicas odontológicas, coordenadora e professora do Departamento de Odontologia da ABO Regional de Pouso Alegre. E para dividir com ela o nosso programa, Dr. José Maurício Lourenço de Almeida, graduado na Universidade Federal Fluminense, especialista em prótese dental, endodontia e implantodontia, com formação em periodontia e cirurgia plástica periodontal. Proprietários da clínica odontológica, localizada na Avenida Marechal Castelo Branco, 380, aqui em Pouso Alegre. E como não poderia deixar de faltar, nosso amigo, também parceiro, cantor Roger de Assis, que vai iniciar nosso programa. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar na revolução, invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar abençoa em mim o lamento de tantos ais. Obrigada, Roger, pela música, pela parceria. Obrigada, doutora Cristiane. Obrigada, doutor Maurício. E vamos aqui iniciar nosso programa sobre seu sorriso. A quantas anda seu sorriso? Nossa saúde bucal imprescindível para a nossa vida. A saúde bucal é um assunto importantíssimo e, se me permitam dizer, muitas vezes ignorado por grande parte da população, principalmente nossas crianças e nossos adolescentes. Quem não conhece uma criança que odeia escovar os dentes? Não é mesmo? E quantas pessoas vocês conhecem que não usam diariamente o fio dental? Os doutores aqui vão dizer pra gente isso. De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, cerca de 27% das crianças entre 18 e 36 meses apresentam pelo menos um dente com cárie.
A partir dos 5 anos, esse percentual chega a 50% com crianças que possuem cárie. Mais preocupante ainda, são os adolescentes, com idade entre 15 e 19 anos. Nessa faixa etária, pelo menos 90% deles já tiveram cárie algum dia ou alguma vez. Podemos falar, e isso é uma questão que vamos tocar aqui, podemos falar que há por parte de nós, né, uma certa negligência com a saúde da nossa boca, né? Então são com essas palavras aqui que a gente começa e inicia o nosso papo, né, para dar uma alavancada, uma esquentada aqui nos motores aqui dos nossos convidados, né? Doutor Maurício, vamos começar pelo senhor, se me permite. Pois não. Quais são os maiores problemas que no dia a dia do seu consultório o senhor enfrenta? Eu pergunto isso em relação às doenças de dentes, de boca, de uma forma geral, e também na questão que hoje está muito em moda, sobre o embelezamento, sobre o sorriso, né? Tanto é o nosso programa é a questão do sorriso. Certíssimo. O que o senhor nos fala? Você no seu comentário de saída, você já falou da doença de maior prevalência na boca, que é a cárie dentária. Desde que o açúcar foi inventado, que a cárie, né, à medida que o açúcar foi se popularizando, a doença também foi se popularizando. Então, a cárie dentária, que é uma doença infecciosa, muita gente não sabe disso, é uma doença multifatorial, mas que é modulada pela ingestão de açúcar e pela higiene da boca, né? É a doença de maior prevalência e a gente constantemente está lutando contra ela. A segunda doença que a gente mais vê é a doença da gengiva, né? Inclusive, uma outra informação que a maioria das pessoas não sabe é que se perde mais dentes por causa de doença gengival do que por cárie, né? Então essas são as doenças que a gente trabalha com elas no dia a dia o tempo todo. Uma outra doença que a gente cada vez vem observando mais no consultório são as doenças da articulação temporomandibular. Então, assim, as parafunções, o bruxismo, o apertamento, pacientes que aparecem com grandes recessões gengivais, sensibilidade de cobre, desgaste, isso tem muito a ver com o estresse que a gente vive hoje no dia a dia. Cada vez mais pacientes têm problema com relação à articulação e à parafunção oclusal, né? Agora, não vou dizer que seja assim um problema, né? Mas uma grande procura hoje dos pacientes é pela estética. Pelo sorriso. Pelo sorriso. Pessoas procurando ou restaurar, né, ou melhorar o seu sorriso, né, através das técnicas que a gente tem oferecido. Não que seja necessariamente um problema, não é um paciente que chega, né, com uma dor ou com uma patologia instalada, mas que às vezes no decorrer da vida, né, vai acumulando coisas que vão desagradando essa pessoa com relação ao próprio sorriso e procura modificar isso e restaurar ou até melhorar aquilo que já tem, né? Então, pelo que eu estou entendendo, assim, a gente vai voltar a falar sobre isso, é tudo uma coisa só, né? A gente tem que cuidar da gente, porque cuidando da gente, né, da nossa vida, desses estresses todos que a gente passa, isso acaba acarretando em questões, pelo que eu entendi o senhor falar, em questões de mordida, de boca, e aí uma série de outras coisas que caminham junto, né? Certo, é verdade. Quem acha que a boca é a boca, o corpo é o corpo, não é por aí, né? É isso. Não, de modo nenhum, né? A boca faz parte do corpo, né? E a gente pode dizer que a saúde começa na boca, verdade, né? Então, assim, a saúde da boca influencia de uma maneira geral em toda a saúde. A gente não pensa nisso, mas os micro-organismos da boca, né, a presença de uma quantidade muito grande de micro-organismos pode acarretar doenças mais sérias, como doenças cardíacas. Existe uma relação positiva entre doença de gengiva e diabetes, porque uma coisa dificulta a outra, né? Então, vamos falar sobre isso. Certíssimo. O senhor guarda aí que nós já vamos falar sobre isso. Pois não. Doutora Cristiane, olha, pessoal, criança e dente, né? Eu acho que é fundamental e imperioso a gente entender bem isso. Doutora Cristiane está aqui para isso,
para a gente saber quando a gente começa a levar a criança no dentista. Doutora. Então, Leila, isso é um questionamento, né, muito das famílias, dos cuidadores, eles se preocupam muito com isso. E aí a gente vai entender assim, por que tem esse questionamento, quando levar, né? Porque, na verdade, existe uma cultura que o dente de leite não vai trocar, vai perder, né? E aí, para que eu vou cuidar dele? Né? Então, na verdade, a gente tem que cuidar desses dentes que estão vindo, porque eles vão dar uma mastigação melhor para essa criança, vai fazer a formação de todo o arco, né, dentário, da fala. Então, acho que tem muito a ver com essa questão cultural, de não se cuidar dos dentes de leite, né? E aí, o que a gente preconiza? O que é preconizado hoje? Que a criança vá, pelo menos, até o primeiro ano de vida, passar numa consulta odontológica, tá? Então, na verdade, a gente sugeriria o quê? Quando começasse a erupcionar, nascer os dentinhos, ok? Porque tem uma mudança muito grande, né? A criança, ela vai sair ali do aleitamento, ou vai continuar, enfim, mas ela vai entrar com outros alimentos, hábitos, o próprio hábito da família. Então, hoje, a gente considera assim, nasceu o primeiro dentinho, a gente vai levar. Tá? E às vezes isso acontece antes do primeiro aniversário, né? Ela vai no pediatra todo mês, né? Vai pesar, vai medir, mas não vai no dentista. Não vai no dentista. Quanta mudança a gente vê do bebezinho, do recém-nascido ao primeiro ano de vida. Quanta evolução, quanto aprendizado. E o dentinho fica lá, né? Tá? E assim, desculpa, acho que eu atrapalhei a senhora. Não? Uma cárie no dente de leite, um pontinho preto. Dente de leite vai cair, mas não pode cair antes da hora. Exatamente. O que a senhora fala disso? Então, para começar, né, a doença cárie, quando a gente tem essa faixa etária aí, antes dos 5 anos, apesar da gente ter uma mudança um pouquinho aí no país em relação à prevenção, mas nas crianças, até 3, 4 anos, ela não mudou muito não. Tá? Então, a gente pega aí bebezinho, né? O que a gente considera na odontologia como bebezinho? Até uns 3 anos, em média, por conta de comportamento, uma série de coisas. E aí a gente começa a ver a cárie se instalar muito cedo. E, às vezes, a gente não vê esse pontinho preto. Ela começa com um manchamento branco. Aquela mancha branca vai, como se fosse um ferrugem, aquilo vai desgastando, vai fraturando, e a gente tem que intervir, né? Então, tem cárie no dente de leite, precisa de tratamento, tá? Então, quem está em casa aí, ai, não, mas o dentinho não dói, não incomoda. Dói sim, a criança ela vai ter dor, aquilo pode evoluir até para um abscesso, né, que é uma infecção que vai chegar lá na raizinha, que é uma outra questão também importante, que a gente pode ajudar aí o pessoal de casa, que é o quê? O dente de leite tem raiz. As pessoas acham que não tem, porque quando cai, só cai o que a gente chama de coroinha, né, que está aqui. Mas quando ele na formação dele, ele tem raiz, e essa cárie pode invadir até chegar ao canal e dar febre, rostinho inchado, né? E para as famílias isso é muito ruim, para a criança principalmente, ela não dorme, ela não come, né? E para a família tem toda não vai para a escola, não se alimenta direito, enfim, então a gente precisa intervir, né? E a gente tem técnica para fazer isso, de uma forma confortável para essa criança. Para a criança, tá? Ok. Então, assim, até 1 ano tem que pelo menos passar uma vez ao dentista. Exatamente. No mínimo, para o dentista dizer, tá tudo ok. Exatamente. Né? Porque aí, complementando, não é só o dente, né? Porque se a gente fala assim, o dente, o dentista, a gente ficou muito preso ao dente. Não, é a cavidade bucal. Né? Essa cavidade bucal está interligada com o corpinho. Qualidade de mastigação, a deglutição e uma série de coisas. Que a gente já vai perguntar. Que a gente já vai, já vamos chegar lá. Doutor Maurício, agora, sim, vamos começar pelo lado bom da história, que o senhor mesmo disse que não é bem um problema, né? Que é o embelezamento. Certo. Vamos deixar as coisas mais chatinhas, as doenças, né? Para a gente falar depois. Vamos começar por aquilo que é bonito na gente, que é o nosso sorriso, né? A quantas anda o seu sorriso? O que a odontologia, o que a tecnologia aliada à odontologia nos ajuda
para deixar o sorriso cada vez mais bonito? Olha, muita coisa, Leila. A gente pode dizer assim, basicamente a grande revolução, né, que a gente pode dizer é que a odontologia hoje é uma odontologia baseada em ciência. Né? Então isso é fundamental, e porque isso mudou muito do comportamento do dentista e dos tratamentos. Quer dizer, a gente hoje em dia tem uma normatização, vamos dizer, de uma série de coisas que a gente faz. Mas vamos pensar em termos práticos, né? Então, a gente pode falar em implantes, por exemplo. É uma pessoa que tem prótese total, dupla, né? E quem convive com pessoas que usam prótese total, percebem, né, que usa, não tem a mesma qualidade de mastigação. Quando tem a prótese inferior, dificilmente as pessoas se adaptam bem ou mastigam bem. Então hoje, por exemplo, se você chegasse para mim, quer dizer, Maurício, eu uso prótese total duplo, não consigo usar a prótese total inferior. Eu posso dizer para você que se a gente fizer o nosso planejamento e fizer todo o caminho até a data da cirurgia, vamos fazer uma prótese que a gente chama de prótese protocolo, né? Apoiada em implantes, no arco inferior primeiro. A gente é capaz, da data da cirurgia, em 2, 3 dias, você está com essa prótese na boca, mastigando. Então, isso é um grande avanço, né? Isso é uma coisa bem óbvia, né? Deixa só para a gente esclarecer. Sim. Assim, prótese total é o que a gente antes chamava de dentadura. Dentadura, exatamente. Okay. Tá. E, normalmente, a dentadura inferior sempre foi algo que sempre machucou demais, né? Pela localização. De usar mesmo. Né? Difícil de segurar, de usar. de não machucar, né? Exato. Quando o senhor fala de colocar implantes, há um número mínimo de implantes? Hoje em dia, no arco inferior, de 4 a 5 implantes. Já seria suficiente para fazer isso essa prótese e ter uma boa mastigação e vida normal. Vida normal. No arco superior, por exemplo, também você pode fazer, obviamente. Só que aí a diferença óssea, em geral, a gente primeiro põe os implantes, depois de um tempo é que a gente põe a prótese. Aí tem toda uma questão. Certo. Ainda na questão dos implantes. Então, por exemplo, você teve algum problema, machucou, caiu, fraturou um dente anterior, por exemplo, um incisivo central, que é esse nosso dentinho da frente. Um acidente. Um acidente. Cheguei lá, estou com esse dente quebrado, está perdido. A gente é capaz de extrair esse dente, botar um implante e pôr uma coroa na hora. Então, quer dizer, uma coisa que antes era um grande problema já não é mais, né? Isso é uma coisa bem visível, vamos dizer assim. As nossas capacidades e soluções protéticas, por exemplo, para mudar sorrisos, que vão desde coroas a lâminas ou as lentes, famosas lentes de contato, né? Que não nos ouçam os oftalmologistas, né? As nossas lentes são outras. Eu não conhecia, não. Não conhece? Não. Então, são pequenos desgastes muito, quase ínfimos, né? E que a gente é capaz de fazer restaurações de cerâmica, são finíssimas, mas que mudam a forma e a cor do dente. Ou seja, eu fico com um sorriso enigmático. Exatamente. Enigmático. Deixa eu, aproveitando nessa questão da tecnologia, perguntar uma coisa que eu ouço dizer e que não sei se é verdade. A questão do clareamento. Certo. Clareamento faz mal para o dente? Não faz mal. O clareamento, a gente pode dizer que a única contraindicação dele, ou o efeito colateral, vamos dizer assim, é a sensibilidade dentária. Mas que mesmo assim a gente tem como lidar com isso, né? Então, tudo depende, é uma questão da gente avaliar o caso e ter a conduta adequada. Então, se você tem um paciente que tem mais facilidade ou mais propensão a ter sensibilidade, então a gente faz esse clareamento de uma forma mais amena, né? Mais devagar, e assim modulando e tratando ao mesmo tempo, a gente consegue ter essa coisa. Só a gente precisa ter um cuidado com
com o que o paciente espera. Então, assim, tudo isso que aparece de novo, sempre tem uma procura muito grande e isso gera, às vezes o paciente querer fazer clareamento uma vez por ano, não é assim, não pode ser. Né? Então, tudo é uma questão de bom senso, tanto do profissional quanto do paciente. Perfeito. Né? E a expectativa de que com o clareamento o seu sorriso muda da água para o vinho não é bem assim também. Não é bem assim. Então, tudo tem suas limitações. É lógico que a gente tem ganhos aí, às vezes a gente precisa aliar mais de uma técnica, né? Então, uma coisa que a gente faz, por exemplo, que eu faço no consultório, é cirurgia plástica periodontal. Às vezes a pessoa tem um sorriso lindo, né? Saudável, mas tem, por exemplo, o que a gente chama de sorriso gengival, ou beleza escondida. Tem a ver com não é uma patologia, é um acontecimento, vamos dizer assim, que a gente chama de erupção tardia alterada, erupção passiva alterada. Então, a maneira como o dente foi erupcionando, a gengiva veio junto. Né? É aquele sorriso que aparece que aparece muito. Muitas vezes é um dente pequenininho, parece quadradinho e a gengiva muito grande. Numa cirurgia que dura, sei lá, menos de uma hora, a gente consegue expor toda aquela beleza e o paciente já sai do consultório com o sorriso praticamente pronto, né? Como é que é o nome? Beleza? Beleza escondida. Escondida, gostei. Então, assim, tem muitas técnicas, muita coisa vai surgindo. A gente está o tempo todo, né? Hoje em dia, o dentista que não frequenta congresso, que não lê uma publicação, que não está junto com os colegas, procurando. A gente aqui em Pouso Alegre, a gente tem uma facilidade muito grande, porque a gente tem uma associação que é a BO, né? Que tem uma escola de aperfeiçoamento profissional, está sempre trazendo gente. Então, né, aqui o dentista em Pouso Alegre não tem desculpa para não se atualizar. Né? Legal. Porque é uma força. Bom saber, bom saber. Doutora Cristiane, agora vamos lá. De novo com as crianças. Nossas crianças é a sua praia, né? Então vamos lá. Quando se deve iniciar, isso é uma questão, mamãe, papai, quando se deve iniciar a escovação dos dentes da criança? Logo que nasce, pelos pais, né? E até quando os pais devem, eu vou usar um termo que talvez não seja adequado, mas que para mim é o que melhor se encaixa, que é até quando os pais devem policiar os dentes, a escovação das crianças, né? Porque assim, vai lá escovar o dente, é assim que eu devo tratar? Quer dizer, escovou, meio escovação, ou eu tenho que ir lá e ficar vendo como é que ele escova? Tá. Então vamos lá. A higiene, né, da boca, ela deve iniciar assim que nasce o primeiro dentinho, tá? Até um tempo atrás falava assim, o bebezinho sem dente, a gente precisa limpar a boquinha e tal. Não tem essa obrigatoriedade, tá? Por quê? Porque ele vai ter as células na boca, aquilo vai descamar, né, e não tem uma obrigação de fazer essa higiene ali. Tá? Então, mas porém, a partir do momento que apareceu o primeiro dentinho, a gente vai começar a escovar. E é uma tarefa para quem está em casa aí que não é fácil, né? Morde, chora, briga, não é verdade? Então, assim, a gente vai escovar de que forma? Hoje no mercado tem muita escova. Tem escovinha pequenininha, tá? Que a gente consegue fazer a escovação. Às vezes, quando esses primeiros dentinhos aqui embaixo, tal, a gente até pode ir com uma fraldinha, porque até para os pais ou para quem cuida, né? É difícil. Como que eu vou colocar? Eu acho que eu vou machucar, né? Então, a gente pode sugerir aí passar uma fraldinha de boca. Existe o pessoal também que tem uma certa dificuldade aí com a dedeira. Existe uma dedeira que na ponta ela tem uma escovinha. Aquela dedeira ela não é legal para escovar. Ela é para massagear naquele momento em que está nascendo os dentinhos e tal, tá? Mas ela, como para higienizar, não é 100%. Então, utilizem a escova. Tá? E a gente vai escovar aí por um bom tempo, tá? Até esses dentinhos aí vão trocar, em média com 6 anos, né? Aí vem a sua pergunta, até quando eu vou policiar? Né? Porque em média com 6 anos eu começo a trocar aqui na frente, que vem a janelinha, mas aí vocês que estão em casa prestem muita atenção nisso. À medida que vem o dentinho da frente, Leila, vem lá atrás os primeiros molares, e são dentes que nascem quietinhos lá no fundo.
A criança às vezes nem percebe. Tem mãe que fala assim, não, mas esse aí é de leite. Eu falei, esse já é um permanente. Então, responder a sua pergunta, eu acho que até pelo menos aí uns 10 anos. Tem. Você entendeu? Porque vai ter essa mudança, essa fase da troca. Ele entra numa fase que a gente chama de dentição mista. O que é isso? Ele tem dentinho de leite, mas ele já tem permanente. Lógico que a gente vai incentivar, né? Existe corantes para ajudar a ver onde está o biofilme. O que é biofilme? É aquela que a gente falava antigamente, placa, né? Uhum. Auxiliar, mas pelo menos uma vez ao dia, né, esse responsável tem que fazer a escovação dessa criança. E aí, né, principalmente à noite, na hora de dormir, tá? Então, assim, uma outra dúvida, uso pasta, não uso pasta, que creme dental eu uso? Olha, isso assim, a Associação de Odontopediatria, a Associação Americana de Pediatria, pasta sempre com flúor, né? Porque é outra discussão também. É com flúor, sem flúor, né? Sempre com flúor, tá? E isso é porque a gente tem um benefício muito grande do flúor na superfície do dente, ok? Lógico que a gente vai adequar a quantidade. Né? Um bebê, uma criança que ainda não sabe cuspir, a gente vai usar uma quantidade pequenininha. Então, qual a minha sugestão para quem está em casa? Pega a escovinha, passa a escovinha seca primeiro, porque quem limpa é a escova. Eu canso de falar isso lá no consultório. Quem limpa é a escova. Faz a escova, depois pega a pasta, né? Então, a gente fala assim, meio grão de arroz até os 2 anos, é um cheirinho, né? É um pouquinho, faz a escovação. E depois a gente vai aumentando à medida que a criança vai cuspindo e assim vai, tá? Porque eu acho que vocês vão concordar, né? A escovação é o primeiro grande caminho para prevenir sem dúvida, que é qualquer doença da boca. Quer dizer, qualquer não. Vamos dizer a questão da cárie, né? E a questão dos problemas de gengiva, né? Eu acho que mantendo uma boa escovação e começando de criança, eu acho que a gente já elimina aí. E é uma tarefa, assim, uma tarefa árdua. Muito árdua para os pais. Eu imagino, pais, cuidadores, eu sei. Né? A gente sabe que a gente sabemos. Né? Eu sei a gente sabe como é que como pais, né? Então a gente, isso precisa ficar muito claro para os pais, porque às vezes acham assim, mas ele chora, não vai passar. Vai passar e vai ser o melhor para ele. Né? Um dia ele vai agradecer. Para fechar o nosso bloco, para os dois, aquela pergunta que não pode faltar. Como se dribla o medo de dentista? Doutor Maurício, primeiro os adultos. Bom, na verdade, a minha resposta passa pelo começo, né? Então a gente fala que essa questão do medo do dentista é uma relação construída, né? Então, por que a gente tem medo de dentista? É histórico, né? Você imagina como é que era terrível você ir ao dentista há não muito tempo atrás, né? Talvez 30 anos atrás era sinal de sofrimento. Hoje em dia não, muita coisa mudou, a questão do controle da dor, hoje em dia a gente trabalha de uma maneira muito mais acolhedora com o paciente, porque a gente não trata mais o dente, a gente trata o paciente. Então essa relação construída é o grande caminho, né? Essa relação de confiança. Porque hoje em dia a gente dispõe, né, de técnica, de material, de tudo que a gente precisa para lidar mesmo com a emergência, com a dor, de uma maneira muito mais tranquila para o paciente. Do que antigamente. Né? É lógico, a gente não conseguimos ainda eliminar a caneta de alta rotação, o famoso motorzinho, né? ainda é vivo na nossa clínica, mas é muito mais tranquilo, né? E como o senhor disse, começando, né? Tudo começa de criança. Cristiane, outra história. Deixa só para complementar, quer dizer, nós trabalhamos juntos, somos um casal. Nós estamos aqui em Pouso Alegre há 25 anos. Então, eu atendo pacientes que
pacientes, crianças são adultos, já estão na faculdade, já são formados. E isso é uma questão interessante também. A maioria, zero cárie, nunca tiveram experiência de cárie, porque vem construindo essa relação com o dentista desde cedo. E são super tranquilos, né? A única coisa é que, às vezes, no fim da consulta, eles pedem para ver a tia Cristiane. São os meus moções que já estão lá com ele. Cris, e aí? Bom, eu acho assim, o medo do dentista é um dos grandes medos, né? Que a população tem, né? É o medo da cadeira, né? Da cadeira, do barulho, né? E não é um... E o que a gente faz? A gente vai pegar esse bebezinho, vai começar a trabalhar com ele de pequenininho, né? Para ele ir acostumando com a gente. Então a gente tem um preparo, primeiro profissional, né? A odontopediatria hoje, ela é uma especialidade que trabalha muito lúdico. A gente tem que, né, ter ali artifícios, mecanismos para você explicar para a criança o que você vai fazer, né? Então, formação desse odontopediatra, o ambiente que ele vai chegar também, né? O que o Maurício falou, como vai ser o acolhimento dessa criança. Então, tudo isso faz parte de um pacote para que a gente tenha sucesso, né? Então, às vezes, você não vai pegar uma criança e vai botar na cadeira. Primeiro, você vai conversar com essa mãe e conhecer esse serzinho que está chegando. Quais são os medos que ele tem, quais são as dificuldades. Então, a partir daí, você vai elaborando formas para você chegar nessa criança, entendeu? Então, você vai conseguindo trabalhar e aí ela vai numa relação de confiança. Porque a criança, eu acho que é a coisa mais gostosa do mundo, né? Porque você vai trabalhando pontos, hoje nós vamos até aqui, a tia vai fazer isso, vai conversando e aí a gente consegue um bom trabalho. Uma outra coisa importante aí para o pessoal de casa é o tal de, se você não ficar quieto, eu te levo no dentista. Aí acaba, né? Aí acaba com tudo, né? E outra coisa também, às vezes o medo da família, a ansiedade dos pais, dos avós, né? Porque aquele ser é o ser mais importante da casa, né? Aquela criança na família, ele é fundamental. E aí ela passa esse medo para a criança. A ansiedade dessa família é tão grande que a criança já chega lá assim, olha, mas eu escutei uma coisa assim, né? E aí para você quebrar isso, a gente rala, né? Ou seja, hábito, né? Hábito. Criar-se hábitos. Exatamente. Então, assim, na escolinha, a importância que tem esse trabalho da escovação, de falar, de levar o profissional, né? Do profissional estar inserido no desenho animado, né? Não como era antigamente, né? Os trapalhões vinham com aquela marreta, né? Eu amo os trapalhões, tá? Mas vinha com aquelas marretas, assim, não é isso? Então, hoje não, hoje você tem, assim, o personagem, ele vai no desenho. É simbólico, né? Então, simbólico. A Peppa. Peppa já me salvou muitas vezes, tá? Porque tem um episódio que ela vai ao dentista. Aí você, olha, vamos ver aquele videozinho, né? E as crianças hoje são super de imagem, né? Então, você já olha, sugere. Então, se você pega desde pequenininho, ele vai ter, e às vezes você não pega, ele está maior, então você vai negociar e conversar com essa criança, né? E aí ela vai crescendo e fica assim, ó, chega depois, aí agora vou lá ver tia Cris. Só um último comentário, quer dizer, você fez uma pergunta, como é que a gente dribla o medo? Então vamos pensar nesse adulto que já tem medo, né, que já tem o trauma, aí essa pessoa, também a gente pode trabalhar, é uma questão de, primeiro, acolher, entender e respeitar esse medo e a gente ir trabalhando junto. Então, assim, a gente vai progredindo até que o paciente se sinta tão confortável que ele seja capaz de... Confiança e segurança. Exatamente. Perfeito. Por isso que é uma relação construída. Muito obrigada. Estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer, pois quando penso em você é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com as chuvas de verões, com o desenho das maçãs,
Com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Meu nome é Vitória, tenho 14 anos e estudo na Escola Estadual Vinícius Meyer. Ingressei na Escola do Legislativo por meio do projeto da Câmara Mirim em 2015. Além de poder ter contato com alunos de todas as outras escolas do meu município, aprendi a importância de ser uma cidadã e participar da política. Aprendi a ser mais crítica e entender os pensamentos contrários ao meu, que é fundamental para a nossa democracia. Em 2019, estou de volta para as atividades que estão fazendo a diferença na minha vida. E fazendo a diferença na minha vida, faço a diferença na sociedade. Venha você também conhecer os projetos da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A agenda de atividades está no portal da Câmara de Pouso Alegre, www.cmpa.mg.gov.br ou ligue 3449-6508. Espero por você aqui. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém. Vamos pra um longe, beber um vinho safra ruim e conversar sobre a TV. Vamos pra longe, sem se tocar os olhos vão se encontrar e se perder. Eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas suas tintas. Me dê uma noite, um pouco da manhã, só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Eu e você assim de perto dá pra eu me
perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite, um pouco da manhã. Sobre eu sacar, seus olhos mudam de cor. Vamos entrar, a minha casa não é quente. Trago um vermelho pra esquentar. Vamos voar com o veneno da serpente que eu roubei pra te picar. Eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez das tuas tintas. Me dê uma noite, um pouco da manhã. Sobre eu sacar, seus olhos mudam de cor. Eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite, um pouco da manhã. Só pra eu sacar, seus olhos mudam de cor. Então, vamos lá. Doutor Maurício, a gente já falou de tanta coisa aí, mas não falamos de uma coisa fundamental, como a gente previne essas doenças todas, né? Gengiva, cárie, né? Certo. Eu acho que são as duas grandes maiores, né? São os nossos os grandes inimigos, vamos dizer. Os nossos assim. Grandes enfrentamentos, né? Os nossos grandes enfrentamentos. Então, assim, eu já vou dizer para você que a melhor resposta é escova de dente. Escovação. Escova de dente e fio dental. Então, você falou assim, quantas pessoas usam fio dental uma vez, pelo menos por dia? Pelo menos uma vez por dia. Muitas pessoas até escovam bem, mas não usam fio dental. Então, vamos pensar que existe uma prevalência maior de cárie no adulto jovem e a partir de uma certa idade a gente começa a ter uma prevalência maior de doença de gengiva, tá? E essa doença de gengiva, como eu falei, é que leva à perda de mais dentes do que a cárie. Até em função de todos os recursos que hoje em dia o dentista tem para evitar que se percam esse dente, né? Desde restaurações, tratamento de canal, enfim. A doença cárie tem a interação com a dieta, né? Isso é fundamental. O açúcar que a pessoa consome durante o dia, e às vezes não é só o açúcar direto, açúcar propriamente dito, mas o açúcar indireto, até o açúcar da fruta, né? Ou tudo que vira açúcar, amido. Então, a maneira como a gente se alimenta tem uma influência direta no desenvolvimento de cárie, né? Em transformar uma pessoa, às vezes, de baixo risco de cárie em alto risco de cárie. Mas também a mudança da dieta pode transformar uma pessoa de alto risco de cárie em um baixo risco de cárie. Então, a gente tem como influenciar nisso. Mas, assim, o que a gente mais tem controle é o controle de placa bacteriana, porque tudo é doença bacteriana. E aí a escovação é fundamental. Fundamental, assim, uma boa escovação e o uso de fio dental de uma maneira que às vezes não é só uma questão de quantas vezes, mas de como é feita. E por isso que a gente fala que é interessante a pessoa ir pelo menos uma vez ao ano no dentista. Para ver essa questão das placas, né? Exatamente. Placa é o acúmulo de comida entre entre a gengiva e o dente? Não. Placa é o acúmulo de bactérias. A bactéria, ela é uma entidade, ela forma uma entidade que é a placa. É como se fosse uma colônia, né? É um organismo quase. Então, não é só porque... Quem tem placa já está dodói. Já está dodói, exatamente. Mesmo que seja subclínico, mesmo que você não perceba, você já tem doença, tá? Com o tempo também, até pela própria quantidade de saliva e de íons que a gente tem na boca de cálcio, a placa vai calcificando. E aí vira o famoso tártaro. E aí você tem um problema, porque o tártaro você, nem com a melhor escovação do mundo, você não tira. Aí só aqueles aparelhos. Só os aparelhinhos. Hoje em dia, bem mais fácil, hein, gente? Uma tecnologia que a gente tem hoje em dia são os aparelhos de ultrassom, que é muito mais tranquilo para a gente fazer a limpeza. Porque você precisa estar com os dentes lisos para poder mantê-los limpos. Então, essa questão, por isso também é importante ir no dentista. É para você ver se você tem necessidade de fazer uma remoção de tártaro.
Tá? E é lógico, aí o dentista vai te orientar, ele vai ver como você está usando a escova e o fio dental, vai te indicar o melhor aparato para o seu caso, porque tudo depende, às vezes pessoas têm mais habilidade, outras menos, então a gente tem outros recursos, né? Então é mais ou menos por aí. Eu ouvi dizer o seguinte, que a gente deve, na escovação, como a gente está falando da prevenção da escovação, se preocupar mais com a gengiva na escovação do que propriamente com o dente, com esse movimento mais para baixo do que propriamente com o dente, tanto na frente quanto atrás. E usar escovas as mais macias possíveis. É verdade isso, doutor? É verdadeiro, é verdadeiro. Isso que você está dizendo é o seguinte, onde que a bactéria ou a placa bacteriana se aloja, que ela é mais danosa? No suco gengival. É no espacinho entre o dente e a gengiva. Então é nesse ponto aí que a gente tem que atuar para desorganizar essa placa. Não, a gente tem a certa ilusão que a gente vai remover toda a placa. Não é assim. O que a gente precisa é desorganizar. A gente precisa bagunçar a placa. Nesse ponto é que funciona tanto a escova quanto o fio dental. É lógico que quando a gente limpa a boca, a gente quer remover melhor possível, resto de alimento, tudo isso. E aí vou fazer uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, né? A questão do fio dental. Em geral, a gente lembra do fio dental quando come bife ou abacaxi ou manga, né? Porque fica aqueles fiapinhos. Então, assim, em geral, a gente tem uma noção de que a gente deve o fio dental para remover resto de alimento de entre os dentes. Não. Também, obviamente, né? Mas o principal é desorganizar a placa no suco gengival entre os dentes, porque é onde a escova não vai. Por isso que tem que ser até o máximo possível. Exato, você tem que deixar o fio dental entrar lá naquele suco gengival e como se estivesse engraxando um sapatinho e você vai... E uma vez por dia é suficiente? Não é o ideal. Não é o ideal. Mas é melhor do que nenhuma. O ideal seria que a gente pudesse, pelo menos, fazer de 2 a 3 usos. Mas a gente sabe que é muito complicado. Às vezes a pessoa passa o dia na rua. Eu, em geral, falo assim, qual é o seu horário que você tem disponibilidade para fazer uma higiene boa? É à noite. Então, à noite, primeiro, sabe o que você faz? Escova seus dentes sem pasta de dente, passa fio dental. Por quê? Porque a pasta de dente arde. Né? E aí você fala, tá limpo. Aí, às vezes não tá, né? Então, se a gente escova, passa fio dental, às vezes até vendo uma TV, passou, acabou, põe pasta, tem flúor, vai lá, escova o dente, pronto. Você fez uma excelente higienização, uma desorganização de placa, garantindo a sua saúde. Perfeito. Aula dada, aula dada. Doutora Cristiane, vamos falar da alimentação, principalmente daquela mamadeira com açúcar, doutora Cristiane. Então, daquela alimentação, mesmo com a mamadeira ou quando começa a comer, né? Que até onde os alimentos ingeridos pela criança ou pelas crianças são responsáveis. E aí, a criança que ingere os alimentos que são dados para ela, né? A gente está lidando com criança. O que a senhora fala disso? Então, em relação à alimentação, a gente tem que trabalhar muito isso com as famílias. Por quê? Existe no Brasil uma facilidade muito grande no acesso ao açúcar, né? Qualquer lugar você está aí disponível, né? A turma do marketing põe tudo embaixo, né? Nas prateleiras do supermercado. Aí você vê um canal de desenho infantil, um monte de coisas cariogênicas, né? Então, na verdade, o que é importante? A gente já começar um trabalho com essa gestante, orientando essa mãe que ainda está gestando o seu bebê no controle do açúcar, porque a formação do paladar da criança se dá intraútero. Começa a interessante. E aí, a partir daí, se ela já começar no controle dela, esse bebê vai chegar numa casa mais bem controladinha, né? Porque os hábitos dos pais vão ser passados para essa criança, ok? E o que a gente sempre pede? Horários de refeição, né? Ter horário de refeição.
Água, muita água, porque as crianças hoje não bebem água, né? Então, em relação ao açúcar, a gente sabe que tem essa disponibilidade então muito grande. Então a gente precisa adequar. O ideal, quanto menos, melhor. E não ter um acesso fácil, né? Porque hoje em dia fica tudo muito fácil para a criança, a família, tadinho, mas ele não come bem, então dá um substituto. Mas a mãe trabalha o dia inteiro, eu fico com dó, quando eu chego, eu deixo ele comer aquele chocolate todo. Ou a bolacha? É bolacha, doce. É chocolate. Aquela que tem recheio dentro. Não, e não come, ele come o recheio, né? Exato. Não, abre, tem um ritual. Abre e come o recheio. É verdade. Não é verdade? Quem nunca, né? Entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que ir no caminho do meio. Nem lá, nem cá. Horário para refeição. Acabou de se alimentar, fazer a escovação do dente, né? Com pasta fluoretada. E quanto menos contato com esse açúcar refinado, melhor. Okay? Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, balas que tem até ácido junto. Essas ácides. Isso é um horror para a boca. Misturar açúcar e aí, você falou de uma coisa da mamadeira, né? Então, aquela criança que faz uso de mamadeira, principalmente na hora de dormir e de madrugada, aquilo vai ficar sobre os dentes e vai a noite inteira. E não é 1, 2 noites, são várias noites. Aquilo vai ficar todas as noites. Então, se você não tiver uma escovação dessa criança ideal, né? O que acontece? Você vai ter resultado de doença cárie. Mas não tenha dúvida. Ainda mais, Leila, quando põe aquelas farinhas junto. Porque aí a mãe mesmo vai lavar a mamadeira, aquilo fica grudado. Aquele grude é o que fica na superfície do dente da criança. E é interessante, doutora, que isso é hábito. É cultural. É mais do que hábito, é cultural. Quem é que não dá leite para a criança à noite? Exato. E não sei, e muitas vezes com açúcar. A grande maioria, achocolatado. Né, com açúcar, com as farinhas. Então, né? quer dizer, se não já vai dormir, já prepara 3 mamadeiras. Quer dizer, se não há uma preocupação com a escovação, aí é o caminho. Tá? Então, assim, a gente tem todo um trabalho para a gente fazer a remoção desse hábito durante a noite. Porque senão o resultado vai ser lesão de cárie. Com certeza. Precoce. E muito cedo. Muito cedo. Na estatística que a gente iniciou o programa. A gente pega criança e bebê de 1 ano e 2, 1 ano e 3 com cárie. Eu tenho uma bebê agora lá com 1 ano e 9, ela tem 8 dentinhos no superior, 6 tem cárie. Nossa Senhora. Entendeu? Por quê? Porque não havia uma escovação, um açúcar desenfreado. Tá? Okay. Então, a minha recomendação é, horário de refeição, após essas refeições, fazer a higiene, pasta fluoretada. Um dia ou outro, gente, a gente também é flexível, não é verdade? É um aniversário, aí tá, comeu, é pontual, mas não ter liberado isso, tá? Ok, perfeito. Doutor Maurício. Sim. É verdade ou é mito que doenças sistêmicas, aquelas que afetam coração, né, outros órgãos, têm interação com a saúde da boca? Não é mito, não. É pura verdade. Então, eu já tinha falado um pouquinho sobre isso. Exatamente. Uma coisa, porque assim, isso é uma experiência pessoal, porque eu trabalho na rede pública. E eu atendo num posto que é centro de referência para tratamento de diabético. Então, eu atendo muito diabético. Então, existe uma relação, um exemplo, né? Uma relação positiva entre doença periodontal, ou doença de gengiva, e diabetes. O que significa isso? Que o diabetes agrava a doença periodontal e a diabetes e a doença periodontal dificulta o controle do diabetes. Nossa. Então, assim, é costumeiro, né, que os pacientes que vão lá para se tratar de diabetes passem comigo, para a gente fazer o controle periodontal e ajudar né, tanto a manter a saúde da boca quanto a manter o controle da diabetes. Da glicemia. Outra coisa que a gente pode dizer, isso é bastante verdadeiro também, é que os micro-organismos de boca têm uma afinidade por tecido cardíaco.
o tipo de bactéria que a gente tem na boca gosta do coração. Então, por exemplo, pacientes que tiveram algum problema cardíaco, passaram por qualquer daquelas cirurgias de marca-passo, cirurgia de válvula, colocação de estente, esses pacientes, quando vão se submeter a uma intervenção odontológica que é sangrante, seja uma limpeza de tártaro, esse paciente tem que tomar um antibiótico antes do evento odontológico. Por quê? Porque quando a gente vai tratar, a gente faz o que a gente chama de bacteremia, a gente joga bactéria no sangue. Então, você já tem que estar protegido, o paciente está com uma quantidade de antibiótico no sangue para combater aquelas bactérias. Para evitar o quê? Que essas bactérias vão parar no coração e produzam endocardite bacteriana, por exemplo. Então, totalmente verdade. Totalmente verdade. E a gente tem muitas doenças sistêmicas se manifestam na boca. Né? Então, às vezes, até o paciente, um caso assim, bem alarmante até, às vezes um paciente que tem uma gengivite muito agressiva pode estar com leucemia. Isso acontece, o que chama atenção. Então, às vezes você tem um paciente que está fora do padrão, a gente pede exame de sangue e às vezes percebe uma coisa que nem o médico tinha percebido. Né? Interessante, hein? É bem interessante. Mais um motivo para a pessoa procurar prevenção. Prevenção e assim... Escovação, estar pelo menos uma vez ao ano no dentista. Isso, quando criança, até o primeiro ano. Porque a gente pensa, o dentista olha só os dentes. Não, o dentista olha o todo, olha a face, olha as mucosas, olha uma série de coisas. Perfeito. Doutora Cristiane, um tema que a senhora gosta muito, que eu sei, início do mês agora, né, de agosto, tivemos a nossa Semana Mundial do Aleitamento Materno. A amamentação e a saúde bucal. A gente já falou um pouquinho, queria só que a senhora falasse mais um pouco, lembrando da importância disso, né? Esse mês de agosto, né, chama-se de agosto dourado, né, voltado para o aleitamento materno. O aleitamento materno é uma responsabilidade da sociedade de apoiar, né, em todos os sentidos, né, e especialmente para a odontologia, né, o que tem a ver isso, né? Quando o nenenzinho nasce, vocês vão, quem está com o neném recém-nascido aí, observa, o queixinho é mais para trás, não é? E aí, quando ele vai mamar, né? O que vai acontecer? Ele vai fazer uma série de exercícios musculares que vão trabalhar toda essa área aqui. Vai trabalhar a linguinha, vai trabalhar o lábio, as bochechas, ele vai fazer o movimento de deglutição. Tá? Então a gente fala em ordenha, tá? Ele não vai sugar, ele vai fazer um movimento de ordenha. Essa linguinha vai lá fora, ela vai tocar a mama da mãe e isso vai fazer um movimento, né, para que esse leite chegue e seja deglutido. Nesse momento que ele está fazendo todo esse trabalho, ele engole e respira. Então é um trabalho de musculatura e de respiração. Mas o que isso tem a ver? Tudo. Porque se a gente tem um vedamento de boca, músculos bem trabalhados, eu vou ter depois um melhor posicionamento desses meus dentes. A minha língua vai ficar bem mais posicionada dentro da boca, no lugar certinho que ela tem que ficar. Diferente de quando a gente usa outros artifícios, como, por exemplo, a mamadeira. Né? O trabalho que a musculatura da boca perioral faz com uma mamadeira é totalmente diferente. Tá? Ele vai vai fortalecer isso aqui. Tá? Não vai fazer vedamento labial, a linguinha não vai para o lugar certo. Tá? Né? Às vezes a gente até vê uma criancinha com a mamadeira até escorrendo assim, né? Você não sabe, meu Deus, vai afogar. Ele não sabe se engole, se respira. Tá? Então, esse trabalho todo muscular vai trazer para a gente o quê? Uma plenitude de todo esse sistema. Tá? A língua também, gente, que parece uma brincadeira, né? Mas quando o nenenzinho nasce, o reflexo de vômito é bem na pontinha, né? E faz... Botou aqui, ele já empurra. À medida que essa língua vai sendo trabalhada, esse reflexo vai indo lá para trás, posteriorizando. E isso mais lá na frente, quando ele começar a comer, que começar a escovar dentinho, esse reflexo já está mais para trás. Já vai facilitando, né? E a aceitação do alimento. Então, o leite materno é o melhor
alimento para a criança, né? Exclusivo, gente, até os 6 primeiros meses. E outra, vamos acabar com esse romantismo do aleitamento materno, né? Porque a mãe, ela precisa de apoio da família, apoio às vezes de um profissional, né? Para ela fazer uma pega, essa criança fazer uma pega correta, porque senão às vezes acaba dando fissura no mamilo, tá? E assim, isso às vezes atrapalha a mãe a continuar esse aleitamento que é tão importante. Vira quase uma mãe heroína, né? Porque... Não, então a gente tem que valorizar muito isso, né? Okay. E aí, até os 6 meses, exclusivo. Você tem uma ideia, somente 37% das crianças têm aleitamento materno exclusivo. Nossa, hein? E o leite, ele devia ser a grande maioria, né? Porque o que acontece? O leite materno, ele vai modular, não é só agora que ele é um bebezinho, é para a vida inteira. Tem várias substâncias que vão modular a saúde desse indivíduo, reduzindo lá na frente doença cardíaca, obesidade, uma série de doenças que ele pode evitar. Okay. Então, por isso que a gente chama aí os primeiros 1000 dias, que seria aí da gestação da mãe até o 2º ano da criança, chama-se de 1000 dias, Leila, esse período, que é um período de ouro. Tanta mudança que ocorre com essa criança, tanta experiência, tanta coisa importante. Então, a odontologia, como é que a gente olha isso? Né? A gente vai olhar, então, a nutrição, o sugar. Quem está em casa e o nenenzinho vai mamar, ele transpira, a cabeça fica molhadinha, né? Por quê? Exercício, tá? E aí, isso tudo vai ter um reflexo na qualidade dessa boquinha, ok? Mais uma aula, né? Doutor Maurício, assim, de forma bem, assim, breve, gostaria que o senhor comentasse o trabalho nos postos de saúde, certo, nas nossas políticas públicas, que são importantíssimos. Certo. Acordei, boca inchada, para onde eu vou, né? Eu acho que isso é muito importante a gente passar essas informações. Tá, certíssimo. Bom, o município de Pouso Alegre, ela tem uma rede de postos, né? Em geral, cada região tem o seu posto de referência. Então, se você está com uma emergência dessa, a orientação do município é que você procure o posto do seu bairro ou o mais próximo do seu bairro, porque ali vai ter um dentista. Ou se não tiver, por algum problema qualquer, esse paciente vai ser encaminhado para o posto mais próximo. Ali ele vai receber o primeiro atendimento, né? Às vezes é uma abertura de um dente, a medicação, e a própria prefeitura tem serviço especializado até para tratamento de canal. Só que isso é num nível, né, mais acima. Então, o primeiro momento é atender, acolher esse paciente. Então, isso é possível? É possível, perfeitamente possível, inclusive na área rural. Olha, porque tem dentista nas áreas rurais. Todos os dias? Todos os dias. Todos os horários? Todos os dias durante a semana, sim, né? De segunda a sexta. Mas você tem, de qualquer maneira, tem uma unidade de pronto atendimento no bairro São João, que eu acredito, não sei se é toda... Essa é uma informação que eu não tenho. Acho que de odontologia não. Tá, mas enfim, a orientação. Mas ali a possibilidade. A possibilidade, tá, né? Maravilha, maravilha. Importante, né? Sim, com certeza. Então, já chegando ao fim do nosso belo papo, das aulas que vocês deram aqui pra gente, que mensagem, doutor, o senhor deixa aí para quem nos ouviu hoje, para quem aprendeu um pouquinho mais de odontologia, de dor, de prevenção, do que o senhor quiser falar? Bom, a primeira é que você ame o seu dentista. Então, assim, vamos reconstruir a relação, é bem por aí mesmo. Então, como eu disse, a odontologia mudou, né? Mudou a sua maneira de ser. E isso facilita muito essa relação. Mas, brincadeira à parte, né? Eu posso dizer assim, prevenção é o melhor tratamento que existe, né? Então, não tem nenhum tratamento mais barato e mais eficaz do que não ter doença. Certo, né? Então isso a gente fala, né? Assim, o meu papel como dentista não é ser um profissional que está correndo atrás de resolver o problema que já aconteceu. O meu papel como agente de saúde é evitar ou minimizar no máximo a doença, né? Então, assim, a gente fala que a prevenção é a melhor coisa do mundo. Quando o paciente
paciente vem para a gente pela primeira vez, a gente vai orientando e levando ele nessa direção. Olha, eu quero que vamos tratar o que você tem, vamos mudar os hábitos que precisam ser mudados, para que a partir de então você não tenha mais doença ou tenha no mínimo possível. Então, vamos ficar amigos, você vem aqui, a gente bate papo, faz uma limpeza, né? E tudo vai ser ótimo. Então, essa seria para mim a melhor mensagem que eu posso deixar. Doutora Cristiane? É a prevenção, né? Sem dúvida, trabalhar desde cedo, aí, já com a gestante, no protocolo, no pré-natal odontológico, que a gente chama, né? Inclusive, hoje é dia da gestante. Olha, dia 15 de agosto. 15 de agosto. Então, a gente trabalhar já desde do intraútero, né? E com essa mãe, na formação de hábitos. E a gente saber que zero cárie é possível. Entendeu? Zero cárie é possível, a gente ter aquela sensação, vai ficando velho, vai cair os dentes. Não é assim. Né? Então, assim, que a gente pode chegar lá na terceira idade, com os dentes, com saúde. Acho que essa é a minha mensagem. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. E como uma professora, né? Que a gente carrega a profissão até onde a gente vai, né? A gente carrega, né, doutora? Com certeza, né? sempre. 2 dicas de consulta, né? Ambas pelo site, na internet. Programa Brasil Sorridente, do Ministério da Saúde, é uma cartilha. Mantenha seu sorriso fazendo a higiene bucal corretamente. Tem uma lista, né, de passos para se manter tudo aqui que a gente falou, dentro dessa cartilha do Ministério da Saúde. É só vocês procurarem que vocês têm isso, né? Fácil, na internet. E da ABO, né? Odontopediatria, um manual, que eu não sei exatamente se a gente pode dizer que é manual, orientações aos pais sobre o cuidado com a saúde bucal do bebê e das crianças. Tudo que foi dito hoje, acredito aí que até não sei se tudo que foi dito, mas a grande maioria do que é importante, né? Eu acho que nessas 2 dicas a gente encontra informações aí sobre isso. Bom, difícil falar sobre um tema tão importante em tão pouco tempo, muita coisa se deixou de falar. Provavelmente a gente faz um novo programa, que vocês vieram falando aqui. Eu lembrei de uma coisa que não vai dar para a gente conversar hoje, mas a gente vai voltar a falar, que é sobre a chupeta. Né? Esquecemos de falar sobre a chupeta, porque eu acho que deve acarretar um problema enorme aí na formação da boca, dos dentes. Bom, isso, próximo programa, guardamos espaço. Mas eu acredito que conseguimos levar até vocês as informações mais úteis sobre a prevenção da boca, sobre como melhorar a nossa saúde. E importante ressaltar que as doenças da boca têm relação diretamente com o fumo e com o álcool, que é também um próximo programa que nós vamos tratar. Já estão convidados aqui para a gente trabalhar álcool, fumo e chupeta na questão da saúde bucal, né? Essa foi a mensagem. Agradeço imensamente a audiência, a companhia. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Obrigada, doutora Cristiane, obrigada aí, Roger. É um prazer tê-los comigo. Muito obrigada pela audiência e um beijo a todos. Pensando bem, melhor assim, você e eu. Até pensei que não era pra acabar. Você faz muita falta, dá saudade de lembrar de onde a gente iria. Tanta coisa pra viver que a gente nem dormia. Canto pra me convencer a encarar os dias. Nem paro pra pensar
Tudo pra resolver, carreira pra traçar, festa e chá de bebê, nem mais me sinto só. Quando a saudade vem, nem lembro mais de nós. Melhor assim mesmo.